Gostaríamos de convidar para mediar o painel Agropecuária Sustentável a Lícia Mesquita, que é fundadora e presidente da Associação Impact Hub Vitória, especializada em negócios de impacto, promovendo inovação e sustentabilidade através de colaborações estratégicas. Lícia. Obrigada, gente. Eu vou começar aqui pegando um gancho. Acho que nesse último painel que a gente ouviu, o painel que a gente vai conversar agora é de agroturismo sustentável, né? E agroturismo tem a ver com a economia azul? Alguém é capaz de falar aqui para mim, tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver. E tem a ver com a economia azul, tem a ver com a economia verde, né? Quem aqui trabalha em empresas, levanta a mão para mim. Quem aqui é do poder público? Instituições de ensino? Muito bom, a gente tem uma variedade boa de pessoas aqui. E eu não vou trazer números para vocês, né? Não vou trazer dados aqui, porque eu acho que esse não é a intenção. Mas quando a gente fala aqui de agroturismo sustentável, a gente está falando de pecuária, a gente está falando de agricultura, desculpa, gente, agricultura sustentável. A gente está falando de agricultura, a gente está falando de pecuária, a gente está falando de desenvolvimento de uma agricultura familiar. A gente está falando da importância das cooperativas, a gente está falando de uma circularidade no processo de produção, e a gente fala de economia azul e a gente fala de economia verde. E eu vou trazer aqui os convidados, né? O primeiro convidado que vai falar aqui para vocês, que é o Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves e doutor em Geografia, professor da Escola de Serviço Público. O Pablo ele é membro pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coordenador do Núcleo Vitória do INCT, Observatório das Metrópoles. E ele tem uma sólida carreira aí em pesquisa e para falar para vocês aqui agora. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar com vocês aqui. A gente estava no período da manhã, né, na abertura, fizemos uma fala também breve. E pretendo também ser breve aqui, tá? A gente tem mais duas falas aí altamente qualificadas, que vão vir na sequência. E a gente vai abordar essa temática da a agropecuária, né, sustentável. E primeiramente também agradecer o convite e parabenizar toda a equipe aí da Cidade da Inovação e do IFES, na figura do Peter, do Rodrigo, do Tiago também, todo mundo que está mobilizado aí pela construção, né, e desenvolvimento das atividades da Cidade da Inovação. Como eu falei, na sequência aqui também o nosso subsecretário Michel vai dar sequência aqui. Eu não vou poder ficar no debate, porque acabou conflitando o finalzinho ali da agenda do dia, e o Marcelino também vai estar aí trazendo as experiências aí, na perspectiva da agropecuária sustentável. Aí as perguntas que viriam para mim pode direcionar para o subsecretário Michel, que ele é meu amigo, tá? Ele vai responder com certeza aí as perguntas e os questionamentos de vocês. Vamos lá? Tá com a apresentação aí, Tiago? O passador? Vamos lá. Então, eu organizei aqui algumas ideias nessa ótica, acho que não é essa apresentação não, nessa ótica da agropecuária sustentável. A gente vive um momento hoje muito positivo para a agropecuária, para o setor de atividade econômica primária, tanto no Brasil
quanto no estado do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo aí a era da informação, Fernanda, a era da tecnologia, um momento que é necessário também a gente rever o nosso modelo de desenvolvimento, porque cada vez mais está se tornando evidente a necessidade da gente ter práticas cada vez mais sustentáveis no setor primário da atividade econômica, setor secundário, a indústria, também na ótica do setor terciário de serviço e comércio. E isso é uma verdade inconveniente, né? A sustentabilidade é um fato aí, né? A necessidade da gente desenvolver essas práticas sustentáveis. Então, aqui duas notícias, tá? Que a gente traz aí. Essa primeira notícia aqui de abril, na verdade é de maio de 2024, dizendo que abril foi o mês mais quente da história, né? Depois ali uma notícia mais recente, de junho, dizendo que o mundo estava vivendo o 12º mês consecutivo com recorde histórico de aumento da temperatura. E aí a notícia é triste, acabou o mês de junho e junho foi o 13º mês com recorde histórico de aumento da temperatura do planeta Terra, que é fato. As instituições aí especializadas apontam que a gente está num processo de aumento da temperatura média do planeta Terra. Nos últimos 140 anos isso ficou evidente, está aqui nessa série histórica demonstrando isso, e a gente tem que fazer alguma coisa pela própria existência das espécies, né, especificamente da humanidade no planeta Terra. E aí o caminho para a gente buscar essa possibilidade ali de reverter ou mitigar esses impactos aí do homem no planeta Terra é justamente o caminho das práticas sustentáveis, não só no setor de atividade primária, mas também na indústria. Isso ficou mais evidente com o processo da Revolução Industrial, o fenômeno do aquecimento global, né, que é uma verdade inconveniente, os desmatamentos, as queimadas, né, todo o impacto, e o homem deixando aí a sua marca no planeta Terra. Inclusive, esse aumento da temperatura do planeta Terra vem aí impactando no derretimento das calotas polares, acelerando esse processo, e isso representa um risco para várias espécies, como a gente falou. Parecia muito distante isso da nossa realidade brasileira, né? A gente vê essa imagem aí, um problema distante. Será que é distante assim? Olha aí como que está batendo na nossa porta, já está no nosso cotidiano, o cavalo caramelo aí, né? Graças a Deus foi resgatado lá no Rio Grande do Sul, mas o sul do nosso país foi aí impactado nos últimos meses aí pela maior catástrofe climática da história do Brasil. Existem projeções aí de instituições de pesquisa apontando aí cidades como Nova York, cidades brasileiras que estão aqui na porção litorânea sendo impactadas aí pelo desdobramento do aquecimento global. Aqui a gente tem uma projeção, inclusive aí, né, se a gente não tiver um controle nesse aquecimento, no aumento da temperatura, uma diminuição da emissão dos gases do efeito estufa, a gente pode ter um aumento ali nos próximos anos, nesse século ainda, né, aproximado ali de 3 graus Celsius na temperatura média do planeta Terra. Aqui vocês estão vendo aqui a Arena dos Aflitos, lá em Pernambuco, o cenário, se a gente não fizer nada, né, para mudar a realidade atual, a cidade toda inundada ali, bem semelhante ao que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Aqui está o metro quadrado mais caro do Brasil, lá na frente do Copacabana Palace, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Se a gente não fizer nada, nenhuma atitude para mudar o que está desenhado aí, aquela é a simulação que a gente tem no Rio de Janeiro, e aqui é a realidade, né? O que a gente viveu aí recentemente, inclusive desdobrando impactos na agricultura, na pecuária, na indústria. Recentemente eu publiquei um artigo no jornal Estadão, justamente delimitando, né, detalhando aí os impactos da catástrofe climática na economia do Rio Grande do Sul, que ainda está numa fase de reconstrução. E o setor primário da atividade econômica naquele estado foi fortemente impactado. E aí, quando a gente olha para a agropecuária,
a gente tem uma oportunidade hoje, como eu estava falando, o nosso país está apresentando crescimento econômico, o nosso agro também, inclusive, está impulsionando o crescimento econômico do Brasil, nossos indicadores macroeconômicos hoje em dia estão se mantendo controlados, né? Inclusive hoje teve reunião do Copom, não vi ainda o resultado, mas a nossa taxa de juros aí está mantida num patamar de 10,5%, a nossa taxa Selic, a inflação, querendo ou não, está controlada, e a gente tem uma grande oportunidade de gerar oportunidades aí econômicas, sociais, geração de emprego e renda, e com um catalisador voltado para a atividade da agropecuária. E o Espírito Santo, se o Brasil está vivendo um momento importante, positivo aí na ótica da economia, no setor primário, secundário e terciário da economia, o Espírito Santo está vivendo um momento melhor ainda, tá? A gente vê aí a posição estratégica do Espírito Santo, aonde a nossa capital, se a gente traçar um raio de 1.200 quilômetros, a gente tem aí, congrega mais de 70% do PIB brasileiro e mais de 50% da população brasileira. O Espírito Santo vem alcançando resultados importantes aí, com equilíbrio nas contas públicas, vem aí desempenhando aspectos de competitividade no mercado de trabalho, com indicadores positivos também na área social. O Espírito Santo, junto com Santa Catarina, são os dois únicos estados brasileiros que superaram a esperança de vida ao nascer de 80 anos, e a gente tem aqui esse quadro também de destaque do Espírito Santo em várias atividades econômicas. Somos o segundo estado com a economia mais industrializada do Brasil, maior produtor de pelotas de minério, terceiro maior produtor de aço, quinto maior produtor de celulose e papel, terceiro maior produtor de petróleo, segundo maior produtor de café e maior produtor de café Conilon, maior exportador de rochas ornamentais. Santa Maria de Jetibá é a cidade maior produtora de ovos no Brasil. Conceição da Barra, a capital, considerada ali a capital da cana-de-açúcar. Linhares, o destaque aí do agronegócio do café também, do cacau, na verdade. Santa Leopoldina, o maior produtor de gengibre. E São Gabriel da Palha, a maior cooperativa de café aí, a Coabriel. E aí eu quero trazer aqui, nessa ótica da agropecuária sustentável, um destaque para o trabalho que vem sendo realizado aqui no estado. Esses resultados positivos não foram alcançados por acaso. É produto ali de investimento público, que aqui no estado a gente vem alcançando recordes no investimento da atividade aí, né, do setor público, investimentos em programas na área da agricultura e pecuária, como o programa de produção de café sustentável, que o Michel vai detalhar daqui a pouco, da produção de leite também, os segmentos aí da nossa agricultura e pecuária sendo beneficiados com investimentos robustos. Inclusive ontem foi divulgado mais uma informação, né, do crédito ao produtor rural, investimentos do Incapé na assistência técnica rural, pesquisa de ponta também, o trabalho do IFES junto com as nossas instituições vinculadas à nossa Secretaria de Economia, de Agricultura. E aí vocês veem, ó, só em 2023 foram 4 bilhões de investimentos públicos em várias áreas, dentre elas o campo capixaba. De 2019 a 2022 foram mais de 7 bilhões de investimentos públicos, e também temos os investimentos privados. Até 2027 são mais de 65 bilhões de investimentos públicos e privados previstos para acontecer aqui no estado. Só para a gente ter uma ideia do espaço da agricultura e pecuária, 2 fábricas de café para o norte do estado somam mais de 1 bilhão de reais até 2027 aqui no nosso estado. Só 2 unidades do agronegócio aqui no estado, né? Olha a importância de a gente pensar essa produção também de forma sustentável. Aqui estão os dados da economia. O Espírito Santo vem crescendo acima da média nacional, os dados do PIB ali. Também vou acelerar aqui um pouco a fala para detalhar aqui esses pontos da nossa agricultura, né? Dos 10 principais produtos
das culturas agrícolas aqui do estado, 6 culturas estão com previsão de safra positiva até o final do ano. Com destaque ali, Michel, especialista aí da área, né, vai detalhar isso. Esse ano é um ano muito positivo para o nosso café, que é o principal produto agrícola aqui do estado, tanto o Conilon quanto o Arábica, né, Michel? O Arábica no ano passado teve bienalidade negativa e esse ano está tendo aí também um resultado positivo da produção do café Arábica. Isso é produto ali de muito investimento em ciência, tecnologia e inovação no campo, que eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. O Espírito Santo, nessa perspectiva, vem apresentando também redução do desemprego, geração de renda, com destaque aí na série histórica. E olhando para a economia do Espírito Santo, a nossa agricultura e pecuária representam 4,5% do nosso PIB. É a metade do que representa a agricultura e pecuária no Brasil. Só que aqui no estado a gente consegue ampliar muito a nossa produtividade. O Espírito Santo tem um potencial muito forte e vem demonstrando isso ao longo das últimas décadas, tá? Deixa eu avançar aqui. Aqui a renda, né, do estado vem crescendo, a questão da esperança de vida. E aí eu quero também enfatizar um ponto da nossa agricultura e pecuária: o papel de destaque que a gente tem aqui no Espírito Santo do cooperativismo e associativismo. Não só na agricultura e pecuária, mas em outros segmentos. Mas observem aqui, ó, o quanto que o cooperativismo vem crescendo no país. No ano de 2023, o cooperativismo, o setor, teve um crescimento, uma expansão de 10%, superando inclusive a economia brasileira, que cresceu 2,9%, né? Temos ali, ó, boas notícias em nível nacional vindo da agricultura familiar. É justamente o que sustenta a atividade econômica do estado, aqui do setor primário, a questão da produção da pequena propriedade familiar rural aqui no estado, né, que move as atividades no campo aqui do estado. E o cooperativismo aí vem com a questão do crédito, né, o Sicob, o sistema de crédito e bancário também, que é o maior do Brasil. A gente vê aqui no Espírito Santo esse destaque do cooperativismo, especialmente voltado aí para a atividade da agropecuária com a perspectiva sustentável. Só para a gente ter ideia, ó, aqui no Brasil, 12% da população, na verdade 12% da população mundial participa de alguma cooperativa. No Brasil, a gente tem 10% da população participando de alguma cooperativa. É a pessoa que está na cooperativa e seus colaboradores. No Espírito Santo, esse percentual chega a mais de 17% dessa atividade do cooperativismo e associativismo. Aqui alguns números do anuário do cooperativismo aqui no estado. Algumas notícias também importantes aí, está aí a coluna do Abdo Filho lá em A Gazeta, né? Crédito ao agro no Espírito Santo cresce quase 3 vezes mais do que no Brasil. Parte desse crédito é convertido justamente em ações de investimento na área de ciência, tecnologia e inovação no campo capixaba. Inclusive, a gente olha ali, ó, o Espírito Santo teve um crescimento de 30%, o crédito no agro, né, aqui no Espírito Santo. No Brasil, esse crescimento foi de 11%, 3 vezes superior, né, como está colocando ali na manchete. A gente tem aí a figura do Carlão, que é um grande amigo nosso, né, esse trabalho de liderança que a OCB realiza aqui, e voltado justamente nessa filosofia da sustentabilidade em todos os setores, mas especialmente no campo, essa cultura do associativismo. E aí a gente fala aqui, né, tem que falar de algumas experiências positivas, dando exemplo, né, de boas práticas, mas são várias práticas aqui que a gente pode destacar, tanto no cooperativismo, como também fora do cooperativismo. Mas olha o caso aí da Coabriel, né, 60 anos de história, e eles agora estão realizando um investimento recorde para diversificar a produção e investimento em tecnologia de sistemas de informação para auxiliar na governança e monitoramento da produção, como também investimento ali, ó,
em tecnologias emergentes, como o uso do drone para auxiliar na questão do monitoramento das lavouras também, né, das espécies, auxiliando e tendo resultado ali importante no emprego dessas tecnologias. E aí um exemplo ali da Coabriel, né, o Luiz Carlos Bastinello, o presidente da Coabriel, ele dizendo ali, ó, que a tecnologia é um meio para diversificar de maneira sustentável os negócios no campo aí, o caso aí da produção do café sendo diversificada. E aí eu não podia deixar de destacar também a Natercoop, não vou dar spoiler, tá, Marcelino? Você que vai fazer a fala aqui, o quanto que está enraizado, né, está destacado aí essa ótica do propósito, né, da ação do cooperativismo, da atuação no campo capixaba, o agronegócio ali como visão de futuro, e olha aqui, ó, a ideologia lá da Natercoop, né? A sustentabilidade lá presente, né? Evidente aí, vinculada aos aspectos do uso da tecnologia. Uma notícia que eu peguei hoje aí no site da Natercoop, a utilização de drones, né? Pulverização de lavouras e a utilização também dessas tecnologias para impulsionar a produtividade no campo aí, uma ação dessa cooperativa que é de extrema relevância para a gente ampliar a participação na geração de emprego, renda e também na atividade econômica no Estado do Espírito Santo. Então, o uso dessas tecnologias emergentes, o investimento, o trabalho na gestão também do campo, com essa filosofia da sustentabilidade, e aí eu trago aqui o papel do cooperativismo e do associativismo na agricultura e pecuária no Estado do Espírito Santo, que é muito forte, garantem um ambiente propício para a gente ampliar cada vez mais esses negócios sustentáveis no campo capixaba. Então trago esses exemplos aqui, e é um momento aqui, a gente vê a cidade da inovação como um espaço de grande importância para o desenvolvimento de novas soluções e atrelar, compartilhando aí as experiências positivas que a gente tem na agricultura, pecuária, na economia azul. Estava aqui o professor Marcelo falando agora há pouco, na indústria também, né, uma indústria mais sustentável, as novas economias, né, Ana Cláudia? A gente buscar compartilhar nesse espaço aqui essas soluções tecnológicas para o desenvolvimento cada vez mais sustentável. Era essa a mensagem que eu tinha para trazer, e muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, é um prazer estar com vocês. Grande abraço. Obrigada, Pablo. Cidade da Inovação. Quando a gente fala aqui, né, da agropecuária sustentável, é muito importante a gente falar também da importância do trabalho das cooperativas, principalmente quando a gente tem o olhar de que o nosso estado, né, o nosso país e o planeta que a gente vive, não vive só de cidades. Então, esse trabalho ele é muito importante porque a gente precisa de restauração ambiental, preservação de nascentes, uso consciente da água, uso de energias limpas, trabalhar a circularidade de todo o meio de produção. E eu acho que esse painel aqui fala bastante sobre isso. E aí eu vou chamar o Marcelino Belardi para falar aqui um pouco. Ele é CEO da Natercoop, iniciou sua carreira na cooperativa e ao longo de 37 anos ele passou por todas as áreas, desenvolvendo habilidades essenciais em governança, gestão, operação e inovação.
Ele é formado em administração de empresas, com MBA em marketing e negócios e comércio exterior e negócios internacionais pela FGV. Ele tem contribuído significativamente para o crescimento da Natecorp. Bem-vindo, Marcelino, e obrigado pelo convite. Agradecer o convite. Eu fico sempre feliz, motivado em estar apresentando a nossa cooperativa, a Natercoop, uma cooperativa que esse ano faz 60 anos, então tem uma história, uma jornada muito rica nesses 60 anos. Começo com essa foto muito bonita de uma família de produtores. Ali a gente tem 3 gerações e através dessa foto eu apresento sou passador aqui, opa. Eu apresento a nossa visão e ideologia, mas, acima de tudo, o nosso propósito, que é unir famílias que alimentam famílias. Então, toda a nossa relação de cooperativa e da Natercoop, ela está nessa relação do nosso propósito de unir famílias que alimentam famílias. Essa é a razão de ser e de existir da nossa cooperativa. Vou dar alguns números aqui do agro do Espírito Santo. O agro, 28% do PIB do Espírito Santo está no agro. São 52 bilhões do PIB do agro capixaba, 17,9% dos empregos capixabas são do agronegócio e estão em 80% dos municípios têm como principal atividade a economia do agronegócio. Mais de 210 mil produtores rurais. Olha a dimensão que é o estado do Espírito Santo, tão pequeno, mas rico em termos de número de produtores rurais, e na sua grande maioria são produtores familiares. A Natercoop, nesse cenário, nós somos a maior empresa aqui do Espírito Santo do agro. Nós nos relacionamos com mais de 30 mil produtores rurais. Desses 30 mil produtores rurais, mais de 23 mil são cooperados. E aqui eu estou falando de um CPF. Se a gente colocar isso numa multiplicação a 3 ou 4, no número de pessoas numa família, então a gente temos um envolvimento aí de 3 ou 4 vezes o número de cooperados. Mais de 65 unidades físicas de atendimento no Espírito Santo, Minas e Bahia. Nós mais de 1.300 colaboradores. Esse ano nós faturaremos a previsão de mais de 2 bi de reais e estamos em 42 cidades que possuem unidades físicas em relação à Natercoop. Talvez o Natercoop talvez seja um nome novo para vocês. Nós mudamos de uma identidade corporativa, institucional. Nós éramos a Copeave. E, dada a diversificação nossa, nós resolvemos fazer essa mudança na relação da marca institucional. A Copeave, ela nasceu em Santa Maria de Itibá, então a nossa matriz continua em Santa Maria de Itibá, mas nós somos espalhados aí para dentro do estado do Espírito Santo, como também em outros estados. Vocês devem conhecer como consumidores algumas das nossas marcas. Então a gente a gente trabalha muito na fonte primária ali com os produtores rurais. Então, direto ou indiretamente, quem está como consumidor, então como aquele número de cooperados, então a gente participa muito da frente de hortifruti granjeiros. Então a gente tem uma participação de vários cooperados que a gente
participa com eles através de consultoria técnica, passando em insumos agropecuários, na toda a produção de cafés. Hoje, a Naterco, através da marca Pronova, nós somos as maiores vendedores de cafés especiais no Brasil, através da Amazon, que é um meio que a gente faz a venda. Nós temos a nossa marca de lácteos, né, de bebidas lácteas, que é a Veneza. Então, a gente acaba, a Naterco, ela acaba abrangendo desde a fonte primária até o consumidor final, nas famílias, nos lares de vocês, nossos, né, que a gente leva para casa. Somos a 46ª cooperativa entre as 50 maiores cooperativas do Brasil, então a gente tem essa posição em destaque. Bom, agora vamos trazer aí pelo assunto em relação à sustentabilidade. A visão de futuro nossa, como foi destacado, ela tornar-se referência no agronegócio regional do Brasil, destacando-se pela inovação e sustentabilidade. Então, nossa visão de futuro, a gente já dá esse destaque em relação à sustentabilidade. E o nosso jeito de ser e fazer, são relação de valores. O que eu avalio, isso a gente trabalha muito dentro da nossa cooperativa, a relação sustentabilidade, a gente tenta conectar e fazer essa conexão em relação dos valores do nosso jeito de ser e de fazer. Eu vou dar um exemplo, essa semana mesmo, e eu vou fazer esse gancho, até um exemplo negativo, mas eu vou trazer e mostrar a relação da importância. Eu acho que cada um de vocês já deve se deparado em algumas situações no dia a dia. Eu estava com o meu carro e numa parada do semáforo, eu vi um casal saindo do mercadinho para atravessar a rua, e eles iam diretamente para a praia. E eu vi esse casal, eles compraram alguma coisa nesse mercadinho e estava numa embalagem plástica. Percebi que tiraram, acho que era uma garrafinha d'água, tiraram, e uma das pessoas, se não me engano foi a moça, o que ela fez? Ela tirou a embalagem, tirou a água e jogou a embalagem no meio da rua. E o companheiro que vinha logo atrás, eu percebi quando eu estava com o carro parado, e ele também não fez questão, deixou. E após abrir o sinal, eu vi aquela embalagem, aquele saco plástico, pelo vento, correndo pela rua. Qual é a lição que a gente traz, e eu trazendo para dentro da relação da sustentabilidade? Essa relação de valores, de princípios, se a gente não trabalhar, e eu trago isso para dentro da organização, a gente não consegue correlacionar a relação da sustentabilidade. Então, são pequenos exemplos que a gente for trabalhar isso dentro da organização, e a gente elevar essa melhora de cultura organizacional, nós conseguimos trabalhar em ganhos excepcionais dentro da organização. E por isso que eu destaquei essa relação do nosso jeito de ser e fazer, que a gente trabalha muito dentro da cooperativa. Trabalhamos para crescer, são 3 valores: trabalhamos para crescer, caminhamos junto com as pessoas e cooperamos com o mundo. E nessa conjuntura que a gente começou